Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa 17ª aula do curso de Biologia Celular para o ensino superior. E hoje nós discutiremos aqui acerca dos cloroplastos. Na nossa 15ª aula, eu havia dado uma explanação geral acerca de cloroplastos e mitocôndrias, mas eu havia comentado com vocês que nós iríamos discorrer aqui com mais detalhes aí acerca da fisiologia atrelada com esta organela. Dito isto, o nosso ponto de partida é definir aqui o que é um plasto ou plastídeos, que são essencialmente organelas presentes aqui em células eucariontes vegetais, apresentam uma dupla membrana. Além disso, é de interesse que vocês se atenham que trata-se de uma organela que apresenta um genoma próprio, ou seja, vai apresentar DNA, RNA próprio e também enzimas específicas aí codificadas por esse próprio genoma, de origens endossimbiótica. E não menos importante, quando comenta-se aqui dos plastídeos, ainda é de interesse que nós comentemos aqui dos proplastídeos ou proplastos, que são basicamente pequenas estruturas aqui indiferenciadas e incolores que subdividem-se em leucoplastos, comoplastos ou cloroplastos. E aí, nesse sentido, vamos lá dar uma olhadinha acerca desses proplastos. Os leucoplastos são basicamente aqui plastos que não apresentam nenhuma espécie de pigmento e eles estão diretamente atrelados aqui tanto na síntese quanto no armazenamento aí de algumas substâncias, como por exemplo amidos, lipídios e até mesmo proteínas. Ao passo que os cromoplastos apresentam aqui carotenoides, que são essencialmente pigmentos não fotossintéticos, como por exemplo aqui o pigmento amarelo, vermelho, laranja e etc. E esses pigmentos aqui carotenoides, eles estão aqui diretamente atrelados aqui na polimerização e dispersão de sementes e frutos. E por fim, os cloroplastos são essencialmente aqui cromoplastos que apresentam clorofila, que é um pigmento fotossintético, que está presente tanto em algas verdes quanto em partes aéreas aqui de plantas. Dado essa introdução aqui, eu quero que vocês se atenham que, embora a gente fale aqui essencialmente da clorofila como um pigmento que está associado com a cor verde das plantas, a gente tem aqui a presença dos carotenoides também, que são pigmentos acessórios e, consequentemente, dão também essa diferenciação aqui na cor das plantas, tá? E um detalhe interessante é que quando a gente comenta de um proplasto, o seu desenvolvimento ele é completamente diferente numa situação na qual tu tem a presença de luz, ou seja, tu tem a presença aqui do estímulo luminoso, quanto do estímulo aqui na ausência de luz. Então, quando a gente comenta aqui do proplasto, ele é um plastídeo indiferenciado aí, que ele pode ser um precursor de outros plastídeos, beleza? E o seu desenvolvimento ele está diretamente atrelado aqui com a presença ou não de luz. Então, por exemplo, quando você tem aqui a interrupção ou até mesmo a ausência de luz, você vai ter a formação aqui de estruturas internas que a gente vai chamar de corpos prolaminares, tá? E eventualmente esses corpos prolaminares aqui, eventualmente quando expostos à luz, eles se diferenciam aqui formando os cloroplastos. Beleza? E dito isto, eu quero que vocês atenham-se ainda que os plastos ou plastídeos são basicamente organelas que têm aqui uma origem materna, então tem uma herança materna, o gameto feminino aí vai transmitir esses plastos aqui diferenciados ou pó-plastos aí para a geração seguinte. E nas células aqui presentes ali do meristema, a divisão desses plastos aí está diretamente atrelado com a divisão aí celular e, consequentemente, o que a gente vê aqui é que esses plastos eles surgem essencialmente aqui através de divisão binária. Posto isto, entendamos então que o cloroplasto ele tem uma herança materna, tá bom? É importante vocês se guardem isso aí com muito carinho, porque tanto mitocôndria quanto cloroplasto é de origem materna. Então, como eu havia comentado anteriormente, os cloroplastos aí é uma organela citoplasmática
que a gente encontra aqui em algos fotossintetizantes e também nas plantas, tá? Um detalhe interessante é que tanto o formato quanto a quantidade, a posição e etc. é variável, depende muito aí do local da célula e, consequentemente, um detalhe interessante é que, quando comenta-se dos cloroplastos, é uma organela que está atrelada aqui com o processo de fotossíntese, que nada mais é do que um processo no qual você tem aqui a captura do estímulo luminoso, da energia luminosa, que é convertida em energia química, tá bom? Ah, essa daqui é uma imagem que eu acho muito bonitinha, porque essa é a morfologia aqui mais comum que a gente encontra em células vegetais superiores, como angiospermas e gimnospermas, tá? Apresenta aqui uma largura entre 2 a 4 micrômetros e o comprimento aqui entre 5 a 10 micrômetros, tá? Você apresenta aqui uma movimentação em função da luz e, consequentemente, você tem aqui uma corrente citoplasmática, que é bem interessante de vocês verem, por exemplo, em microscopia óptica. Então, quando você coloca ali um, um pedacinho de uma folha no microscópio, você vê a ciclose. Como eu falei, tem origem materna, tem um DNA aqui circular, que apresenta aqui entre 30 até 200 cópias. Esse é o peso molecular, tá? Então tem cerca aqui de 120 genes. Você tem aqui esse RNA ribossômico, que faz parte aqui das subunidades dos plastoribossomos, tá? Tem cerca aqui de 30 RNAs transportadores, tem genes aqui para 20 proteínas ribossômicas e etc. Um detalhe interessante ainda é que tem aqui cerca de 30 proteínas para atuar diretamente na fotossíntese e subunidades menores aqui da rubisco, que a gente vai dar uma olhada mais adiante, que é uma enzima muito importante aqui no processo de fixação do carbono, tá? Porém, aí, cerca de 90% das proteínas codificadas são oriundas aqui do DNA nuclear. Esse é o mapa genético aqui dos genes que é encontrado, por exemplo, no cloroplasto do tabaco, tá? Um aspecto interessante a falar do cloroplasto é que apresenta aqui três conjuntos de membranas, uma membrana externa, uma membrana interna e também a membrana aqui do tilacoide. E, consequentemente, a gente precisa se ater que, quando fala do cloroplasto, é interessante vocês se aterem que tem três espaços muito bem definidos. Nós temos aqui o espaço intermembranas, o estroma e o lúmen aqui do tilacoide, tá? Então, ó, tem aqui o tilacoide, aqui o lúmen do tilacoide, tá? Esse espaço intermembranar e, consequentemente, nós temos aqui a região do estroma. Posto isto, o que é interessante nós se atermos aqui acerca da estrutura do cloroplasto. A membrana externa ela é altamente permeável aqui a metabólitos, que apresentam aqui até cerca de 13 quilodaltons, tá? Então, existe ali a presença de porinas, que são justamente poros que vai viabilizar essa entrada aí de metabólitos, ao passo que a membrana interna ela é impermeável a íons e metabólitos, tá? No entanto, a gente tem a presença aqui de proteínas transportadoras. Ela é impermeável também ao NADPH e ATP produzido aqui no interior da organela. No entanto, apresenta uma alta permeabilidade ao dióxido de carbono. E isso daqui é importante a gente se atentar, porque essa alta permeabilidade está diretamente atrelada à etapa de fixação do carbono. Além disso, quando comenta-se aqui do estroma, é de interesse que vocês saibam que trata-se aqui de uma região que apresenta uma diversidade de riqueza de enzimas solúveis, incluindo, por exemplo, enzimas que estariam associadas ao que vocês comumente aprendem lá no ensino médio como fase clara da fotossíntese, que aqui nós denominaremos como etapa fotodependente, tá? Apresenta aqui de proteínas chaperonas, que são justamente aquelas proteínas que fazem clivagem, consequentemente, atrela os outros rolês, tá? Que fazem clivagem. No estroma se tem aqui presença de grãos de amidos, glóbulos que tem aqui uma natureza lipídica, plastoribossomos, que essencialmente são ribossomos, moléculas de DNA circular, moléculas de RNA,
Pirenoide, que essencialmente são o quê? Glânulos de reserva ou síntese de amido, que é uma estrutura muito presente aqui em várias algas, tá bom? Os tilacoides, essencialmente, trata-se aqui de um sistema de várias membranas que vão estar meio que juntinhos em vários sacos achatados, tá? Que nós denominamos como lamelas, tá? Apresenta aqui espaços internos que estão interconectados. E um detalhe interessante é que originam aqui discos de 20 até de 10 entre 20 lamelas, que nós denominaremos como grana, tá? Ou granum, se vocês preferirem. Os tilacoides, essencialmente, são a membrana que está com os pigmentos responsáveis pela fotossíntese, que no caso é a clorofila, tá? Ligada a proteínas e lipídios aqui da membrana dos tilacoides, nós temos aqui também tilacoides granulares e estromáticos. Aí você vai falar, professor, está falando muito rápido, muita coisa e etc. Vamos lá. Aqui na membrana do tilacoide, você vai ter embebida a clorofila, tá? E aí você vai ter os carotenoides, a clorofila, clorofila A, clorofila beta. E a gente vai ver que essa é a estrutura da clorofila, ó. Então, a clorofila ela se assemelha, de certo modo, à hemoglobina, com a diferença que ao invés de você ter aqui o ferro, você tem o magnésio, tá? Esse daqui é o beta-caroteno, a xantofila, que são pigmentos acessórios, que estão embebidos ali na membrana do tilacoide. Além disso, nos tilacoides nós também temos proteínas aqui da cadeia fotossintética. Então, você vai ter várias proteínas ali que vão estar atreladas com esse processo. Nós temos a ATP sintase, nós temos aqui a enzima fixadora de carbono, que no caso é a rubisco, e por aí vai. Então, quando comentas aqui do cloroplasto, é importante vocês se aterem que é uma organela que está atrelada com a captura aqui da energia solar para produzir compostos orgânicos mediante a fixação do dióxido de carbono, né? Que é o processo de fotossíntese. Essa é a equação já balanceada do processo fotossintético. Percebam que eu coloquei luz aqui porque não necessariamente precisa ser a luz solar, pode ser qualquer outra luz também, tá? E nós temos duas etapas aqui da fotossíntese. A fotossíntese ela se divide como uma etapa fotodependente, que vocês podem encontrar como reações de luz, reações fotoquímicas, reações de claro, que acontece aqui na membrana dos tilacoides, e nós temos aqui as etapas das reações bioquímicas, que são fotoindependentes, ou aí que eu morro, tenho um asco por esse termo, reação de escuros que acontece aí na região do estroma. Dito isto, então, eu quero que vocês se atenham que a fotossíntese ela se dá em dois momentos, em reações aqui fotodependentes e reações independentes. Então, essa figurinha aqui ela é bem didática porque ela apresenta um overview geral. Então, ó, na etapa fotodependente, você tem aqui a captura dos fótons, tá? Que vão se mover aqui ao longo da cadeia transportadora. Então, você vai ter nesse momento produção de ATP, NADPH. E o interessante é que esse ATP e NADPH que são produzidos aqui são direcionados para a região do estroma, para que, consequentemente, nas reações aqui fotoindependentes, a gente consiga produzir carboidratos mediante a fixação do carbono. Um outro detalhe, inclusive, a ser destacado aqui, que eu passei muito rápido, é que na etapa fotodependente você ainda tem a etapa da hidrólise da água. E na hidrólise da água você tem produção de gás oxigênio, perdão. Um detalhe interessante é que nós temos aqui o NADPH, que é a nicotinamida adenina fosfato de dinucleotídeo, que é um aceptor de elétrons presente aqui durante a etapa fotodependente. E, vamos lá, acerca da fotossíntese, as reações aqui luminosas acontecem quando as plantas estão bem iluminadas, então todas aquelas reações lá, então você tem aqui os fótons, tá? Então tem um comprimento aqui, você vai ter na região da membrana dos tilacoides, e as reações de fixação, que são as reações bioquímicas, acontecem tanto na presença de luz, quanto também na ausência dela, tá? E elas acontecem aqui na região do estroma. Então, na etapa fotodependente, um detalhe interessante é que
A clorofila sozinha ela é incapaz de converter energia luminosa em energia útil, então ela precisa estar associada aqui a complexos multiproteicos que a gente denomina como fotossistemas. Então nós temos dois aqui, ó. O fotossistema 1, que está localizado ATP sintetase aqui nos tilacoides estromáticos, e o fotossistema 2, que é preferencialmente aqui em tilacoides granulares, tá? Em cada fotossistema, nós temos aqui uma estrutura que nós denominamos como complexo antena, que nada mais é do que aqui uma estrutura que está diretamente atrelada com a captação da energia luminosa e, consequentemente, dentro do complexo antena, nós teremos aqui uma porção que nós denominamos como centro de reação, que nada mais é, pessoal, do que aonde que vai acontecer a conversão de energia luminosa em energia química. Um detalhe que pode ser aqui cobrado eventualmente é a diferença entre fotossistema 1 e fotossistema 2. Vamos lá. No fotossistema 1, você tem aqui a predominância de clorofila A, tá? Carotenos em um centro de reação 1. Então, o que que acontece? Tu tem aqui um par de clorofila A, que é excitável aqui entre as 680 até 700 nanômetros, tá? Então, a gente chama aqui de fotossistema P700 também. E aqui no fotossistema 2, você tem clorofila A, clorofila B, carotenoides, e o centro de reação aqui, ele opera aqui em cerca de 680 nanômetros, tá bom? Então, entendamos que o complexo antena, ele permite que a energia aqui de um elétron excitado possa ser transferida aqui para uma próxima molécula de clorofila até o centro de reação. E aí você tem toda essa organização molecular para que aconteça isso daqui. Então, o que é importante vocês se atentarem? A clorofila presente aqui no centro de reação, ela vai receber a energia luminosa, ela vai capturar os elétrons aqui de baixa energia e vai doar para um doador aqui. Então, você tem uma transferência de elétrons, tá? Um detalhe interessante é que o centro de reação ele acaba sendo liberado aí para receber o próximo elétron excitado, e isso vai acontecendo aí sucessivamente. E nesse interim desse processo, você vai tendo produção aí de ATP e NADPH, tá? Não menos importante, o detalhe é que vocês precisam se atentar que tanto o fotossistema 1 quanto o fotossistema 2 eles estão interconectados entre si, tá bom? E aí você tem essa transferência de elétrons, então você tem presença aqui da plastocianina, da plastoquinona, são todos um complexo de enzimas aqui que vão fazendo esse processo de transferência de elétrons. E o detalhe é que a transferência de elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1 permite o bombardeamento aqui de prótons para a região do lúmen do tilacoide e, consequentemente, pessoal, esse bombardeamento de elétrons, esse bombardeamento de prótons, faz com que haja aqui a síntese de ATP mediante ATP sintetase aí, que está ali na fase voltada para a região do estroma da membrana. O elétron que chega aqui do fotossistema 1 é transportado até chegar aqui ao NADP, que é agora reduzido a NADPH, tá bom? Outro detalhe que eu acho que é interesse aqui destacar para vocês, simplificadamente, é que a energia luminosa ela pode ser aproveitada somente para a produção de ATP. Então, quando você tem esse processo que a energia luminosa é só aproveitar para produzir ATP, nós chamamos aqui de fotofosforilação cíclica, tá? Então, como que se dá esse processo? Os elétrons de alta energia são transferidos aqui para um complexo que a gente chama de citocromo B6F, ao invés de irem aí para o NADP, tá? Então, nesse processo, você só vai ter produção de ATP. O detalhe é que tanto o NADPH quanto o ATP que são formados aqui na região do estroma, eles serão utilizados posteriormente aí para a etapa independente de luz ou a etapa química, que vai ter aqui o quê? Um ciclo de várias reações, que a gente chama de ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo dos três carbonos, que é a via C3, tá? Que é basicamente o quê?
você tem agora a redução do dióxido de carbono, que vai ser agora incorporado aqui mediante uma ligação covalente, e isso é catalisado por uma enzima que a gente chama de rubisco, tá? Que é a rubisco carboxilase, formando aqui 3-fosfato-glicerato, que é posteriormente agora convertido a 1,6-bisfosfato-glicerato, e vai ter todo esse ciclo aqui de várias reações. Um detalhe interessante é que a maioria das plantas fazem esse processo aqui que a gente chama de mecanismo C3, tá? Então, por exemplo, 85% das plantas, já até deixei aqui, ó, mandioca, soja, algodão, arroz, trigo, aveia, etc., utilizam esse processo. Esse processo, essencialmente, ele se dá de três maneiras, ó. Você vai ter o quê? Primeiro, ah, esse processo de incorporação aqui da fixação do carbono, a sua redução e a regeneração da ribulose e bifosfato, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá bom? Então, o que vocês precisam saber? Na etapa enzimática, você pode ter a formação de um rolê, de um produto que a gente chama de gliceraldeído 3-fosfato. O que é importante saber do gliceraldeído 3-fosfato? Maior parte do gliceraldeído 3-fosfato é convertido em sacarose, então nada mais é do que um disacarídeo. Tem glicose e frutose, ou amido, que é reservado aqui no estroma. E ele também pode ser utilizado aqui para síntese de aminoácidos, como por exemplo, triptofano, fenilalanina, tirosina, látex, celulose, piruvato e etc. E um detalhe é que o NADPH e o ATP que foram produzidos lá na etapa fotodependente são utilizados aqui para síntese de lipídios e, consequentemente, está atrelado também com a parte lipídica aqui de pigmentos como os carotenoides. Em algumas espécies aqui de plantas que são adaptadas em alta luminosidade, tá? A gente tem algumas alterações nesse processo que a gente chama de metabolismo C4, que é o caso aqui do oxalocetato, tá? Que é uma situação na qual essas plantas elas mantêm seus estômatos aqui fechados por longos períodos a fim de diminuir perda de água, tá? E aí, consequentemente, tem uma baixa captação de dióxido de carbono. E um detalhe interessante é que você tem uma associação entre a via C4, que é essa do oxalocetato, e a via 3, que é uma interação aqui entre células do mesofilo e da bainha vascular. Tá muito detalhado esse rolê. Calma. Caso você seja de interesse, eu vou deixar uma aula aqui só para falar de fotossíntese, parte por parte, tá bom? Daqui é só uma visão geral. Na via C4, o que acontece? Você tem aqui as células do mesofilo que não contém a rubisco, mas você tem a presença aqui da PEP carboxilase, que a gente chama o quê? Uma enzima que vai fazer a conversão aqui de fosfenol piruvato carboxilase, catalisando a incorporação aqui de dióxido de carbono em baixas concentrações, tá? E aí a rubisco ela catalisa a incorporação do CO2 em concentrações aqui muito superiores. E nós ainda temos aqui o metabolismo das cruciláceas, que é o MAC, tá? Que acontece aqui em plantas que são adaptadas a condições aqui muito áridas, como por exemplo cactos e também o abacaxi, no qual a fixação do dióxido de carbono é feita à noite, só que esse dióxido de carbono ele é fixado aqui, convertido a priori a malato, e esse malato ele é utilizado no ciclo de Calvin durante o dia. Então, no ciclo aqui dos ácidos das cruxiláceas, no metabolismo CAM, o que a gente tem é o seguinte: a fixação do dióxido de carbono acontece de noite, sendo convertido a malato, e posteriormente esse malato, durante o dia, ele é convertido aqui para fazer as reações do ciclo de Calvin-Benson. Nós temos aqui o processo de fotorrespiração, que é um processo que na presença de luz consome gás oxigênio e libera dióxido de carbono. E diferentemente da respiração das mitocôndrias, não acontece produção de ATP, acontece simultaneamente ao processo aqui de fotossíntese em plantas com mecanismo C3, tá? E isso aqui acaba diminuindo a eficiência do processo fotossintético. E um detalhe interessante é que a rubisco, que é aquela enzima que estava associada com a fixação do dióxido de carbono, ela também tem uma dupla atividade
porque ela pode capturar também o CO2 aí na região do estroma. CO2 não, perdão, gás oxigênio, desculpas, tá? Então a rubisco ela pode ser tanto fixadora de oxigênio quanto de dióxido de carbono, tá bom? E aí você vai ter vários rolês que vai ter associação com isso. Então, você pode ter direcionamento aqui para via glicolítica, glicólica, tá? Por aí vai. O detalhe é que vocês derem uma olhadinha aqui em cloroplastos e mitocôndrias. Como eu falei, tem origem endossimbiótica, e aí a gente pode ver aí presença de membrana interna e externa. E outros detalhes que a gente pode encontrar é que você tem a presença aqui da ATP sintetase, presente aqui nas membranas internas, crescimento e divisão autônoma aqui na célula, ou seja, independe da célula estar em divisão ou não, tá? Só que tem algumas diferenças. Primeiro, o tamanho das organelas é diferente, a produção de energia também é diferente, tá? O ATP mitocondrial ele é exportado para o citosol, mas em contrapartida o ATP do cloroplasto ele é acumulado aqui no cloroplasto e utilizado aí para síntese dos próprios compostos orgânicos, tá? E é isso. Muito obrigado, um super beijo e até a nossa próxima aula que vai ser sobre mitose. Abraço!